Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Aqui é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou resolver uma equação do segundo grau que tem os seus coeficientes A, B e C sendo frações. A gente percebeu aí que os alunos entendem o conteúdo de equação do segundo grau, mas aí quando você envolve frações no meio dos coeficientes, dá uma travada aí, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, certo? E também não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo caso você goste e também deixar o seu like, tranquilo? Vamos fazer esse canal chegar aí a 1000 inscritos e fazer esse canal bombar, beleza? Então vamos lá, deixa eu escrever a equação aqui na tela aqui. Então a equação não, né? A função do segundo grau. Então a gente vai falar de função do segundo grau. E aí a gente vai fazer uma análise completa dessa função, certo? Análise completa. Vamos calcular as raízes, vamos calcular um monte de coisa aí dessa função. Então a função é essa aqui, ó. Y é igual a 1/6 de x ao quadrado menos 2/3 de x menos 2. Inclusive, a gente vai fazer o gráfico também, beleza? Então vamos lá, vou te mostrar como é que a gente faz o gráfico aqui no PowerPoint. Estou usando o PowerPoint aqui para gravar esse vídeo para vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só acrescentar uma canetinha aqui. Tá, aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar os coeficientes. Então, ó, coeficientes, que são os valores de A, B e C. Então, eu vou marcar aqui, ó, que o A vale 1/6, que o B vale menos 2/3 e que o C vale menos 2, certo? Esses valores vão ser importantes aí para a gente usar na fórmula de Bhaskara, quando eu vou calcular o discriminante e as raízes, beleza? O discriminante e o delta é a mesma coisa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, que é a mais simples de todas, deixa eu pegar uma canetinha roxa aqui, ó. Eu vou marcar, como eu estou pensando lá no gráfico, lá na frente, eu vou marcar onde a função eu vou colocar corta aqui só para a gente entender, tá? Onde a função corta o eixo y. Então, quando a gente faz o gráfico de uma função de segundo grau, em algum momento ela vai cortar o eixo y. A gente vai determinar esse momento aí. Deixa eu colocar uma outra canetinha aqui para ficar sempre na mesma cor. Aqui, beleza. Ou essa daqui, melhor. Bom, a função corta o eixo y no ponto que eu vou chamar de ponto 0 e C. Ou seja, esse valor aqui do coeficiente C, ele fala para mim onde a função corta o eixo y. Então, nesse caso, essa função vai cortar o eixo y no ponto 0 e menos 2, certo? Então, vai ser algo desse tipo aqui. A função vai cortar o eixo y no ponto 0 e menos 2. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o delta. Eu vou calcular o discriminante. Que a gente chama aí de delta. Beleza? E aí a formulinha do delta é essa daqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? E aí para esse cálculo nosso, o delta vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado, o b é menos 2/3. Então, ó, escreve igualzinho eu estou escrevendo aqui que não vai dar problema, ó. Menos 2/3 ao quadrado. Como é negativo, coloco entre parênteses, menos 4 vezes o A, nesse caso o A é 1/6,
vezes o C. E nesse caso o C é menos 2, certinho? Então vamos lá. O delta vai ser igual menos 2 terços ao quadrado. Eleva o numerador e eleva o denominador. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. E quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então vai ficar 4 nonos. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Menos e menos aqui, ó. Menos a daqui, menos daqui. Vai ficar mais. Então eu tenho 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E embaixo eu só tenho 6, então eu vou repetir. Beleza? Multiplicação de fração por um número inteiro. E aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que igualar esses denominadores. E aí tem várias maneiras de você fazer isso. Várias. Certo? Eu vou fazer assim, ó. Quando eu multiplicar esse cara por 2, ele vai virar um 18. E se eu multiplicar esse cara por 3, ele vai virar um 18. O meu objetivo é deixar os denominadores iguais, certo? Então tá aqui, ó. Só que se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que fazer em cima também. E se eu multipliquei por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E aí olha o que vai acontecer, ó. Deixa eu colocar uma linha aqui. Aqui é 18 e aqui é 18. Então o meu denominador vai ser 18. Aí eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 8 vezes 3, 24. Então eu vou ter 32 sobre 18, que dá para simplificar. Então, ó, o delta vai ficar, ó, vou simplificar por 2 e aqui por 2, e aí vai ficar 16, 32 por 2 vai dar 16, e 18 por 2 vai dar 9. Então achei aqui o meu discriminante. Beleza? Bom, o delta deu positivo. Quando o delta dá um número positivo, ou seja, maior que zero, o que isso indica para a gente? Indica que eu vou ter duas raízes distintas, x1 e x2, e elas vão ser diferentes, certo? O que isso significa? Que quando eu fizer o gráfico, vai cortar o eixo x em dois lugares. Agora vamos calcular essas raízes. Então, ó, as raízes. E o que as raízes falam para mim? As raízes falam onde a função corta o eixo x, certo? O C falava para mim onde a função cortava o eixo y. Esse daqui fala para mim onde a função corta o eixo x, ou o eixo das abscissas. Então vamos lá calcular o x1 e o x2. X é igual ao oposto do b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a, certo? Então, meu x1 vai ficar assim, ó. x1. O oposto do b. O b é 2 terços, ó. B tá aqui, ó. 2 terços. Então, vai ficar... Como tá o oposto do b, e o b é menos 2 terços, então eu vou ficar com 2 terços. Mais a raiz do delta. A raiz de 16 nonos. A raiz de 16 é 4 e a raiz do 9 é 3. Então eu já calculei a raiz. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes o A. Só que o A é 1 sexto. Então vai ficar assim, ó, 1 sexto. Beleza? Aqui eu tenho, ó, 2 mais 4, como os denominadores são iguais, eu já posso somar direto. Então vai ficar, ó, 2 mais 4 vai dar 6. 6 sobre 3. Certo? Então vai ficar assim, ó. Dividido por 2 sextos, porque eu fiz 2 vezes 1 e o 6 eu mantive. E agora eu tenho uma divisão de fração. Eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 6 por 2. Agora eu vou fazer essa conta. Ó, 6 vezes 6 vai dar 36. Dividido por 3 vezes 2
vai dar 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então eu já tenho aqui, ó, que no meu gráfico a minha função vai cortar o eixo x no 6. Mas aí eu preciso definir um outro lugar. Então vamos lá, ó. Vou mudar de tela aqui. Agora vamos para o x2. x2 vai ser o oposto do b, que é 2/3, menos a raiz do delta. Lembra que o delta, ó, 16 sobre 9, se eu tirar a raiz vai ficar 4/3. Então vamos lá, ó. 4/3 dividido por 2 vezes o a, e o a é 1/6. Então isso aqui vai ficar 2 menos 4, vai ficar menos 2/3 dividido por 2/6. E aí o mesmo esquema, divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim. Ó, 2 vezes 6 vai dar 12, como está negativo, menos 12. E 3 vezes 2 vai dar 6. E 12 dividido por 6 dá 2, como está negativo, ó, menos 2. Então eu achei aqui o meu x2, que é menos 2, certo? Mas a função em si vai cortar o eixo x em dois lugares. Então eu tenho o ponto menos 2 e 0, que eu tirei aqui do x1. E aqui, como deu 6, eu vou ter o ponto 6 e 0. Então, como o menos 2 é o x2, então menos 2 faz parte do x aqui. Então, eu já tenho 3 pontos da função. Eu tenho onde a função corta o eixo y, que está aqui, ó, 0 e menos 2. E eu tenho 2 pontos aqui onde a função vai cortar o eixo x, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o vértice da parábola. O vértice da parábola. E aí vamos entender essa parábola aqui, ó. Nessa parábola, eu tenho o A positivo, porque se a gente voltar lá no começo, ó, o A é 1/6. O que isso significa para a gente? Que essa parábola tem a concavidade para cima. Então, o vértice dela está aqui, ó. E esse vértice tem duas coordenadas, x e y. Então, vamos calcular essas duas aí. O x do vértice é o oposto de b dividido por 2a. Então, nesse caso, vai ficar o oposto de b. Vamos olhar o b lá, ó. O b é menos 2/3 e o a é 1/6. Ó. Então, ó, o oposto de b, que vai ser 2/3, dividido por 2a, que é 1/6. Então, ficou assim, ó. Aí eu tenho 2/3, primeira fração, dividido pelo inverso da segunda. Ó, vai dar 2/6, então vai ficar 6 sobre 2. Então o que eu tenho aqui? Ó? Posso cortar esses dois aqui para ficar mais fácil. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então a coordenada x do vértice é 2. Beleza? Agora vamos para o y do vértice, que é o oposto do delta dividido por 4a. O delta eu já tinha calculado, então ó, o delta é 16 nonos. Então vai ficar 16 nonos, deixa eu arrumar aqui. 16 nonos dividido por 4 vezes 1/6. Como é negativo, é o oposto do delta, então vai ficar menos 16 nonos. E isso daqui vai ficar menos 16 sobre 9 vezes o oposto da segunda, porque eu estou falando de uma divisão de fração. Aqui eu tenho 4/6, porque 4 vezes 1 é 4 sobre 6, então vai ficar 6/4, beleza? E aí você pode fazer isso aqui de várias maneiras. Por exemplo, eu faria assim, ó, sugestão. Aqui dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu ficaria com menos 4 vezes 6, que daria menos 24. E embaixo sobrou 9 vezes 1,
que é 9. Isso daqui dá para simplificar. Eu consigo simplificar isso por 3. Então, eu vou simplificar por 3. Em cima e embaixo. E aí eu vou chegar à conclusão que o y do vértice é igual 24 por 3 dá 8. Então vai ficar menos 8. E embaixo, ó, terços, 8 terços. Menos 8 terços. Tá aqui, ó. Então o vértice ali, o meu ponto de mínimo, é 2 e menos 8 terços. Beleza. O que eu sei, o que eu consigo descobrir achando essa imagem? Ou achando esse y do vértice. Já dei spoiler, a imagem, né? Porque eu sei que a minha parábola é assim, aqui está o vértice, e para achar a imagem, eu preciso só do y do vértice. Como a parábola está para cima, a imagem é desse número para cima. Ó. Então é do y do vértice para cima. Então agora eu vou determinar o conjunto imagem. Então como é que vai ficar a imagem? A imagem da função f, chamar essa função de f, vai ser, vou colocar na forma de intervalo. Então vai ser o intervalo fechado, deixa eu escrever de azul, para ficar melhor. A imagem da função f vai ser o intervalo fechado de menos 8 terços, que é o y do vértice, que eu calculei aqui, ó, para mais infinito. Então vai ficar assim, ó. Ou você pode representar essa imagem assim, ó. A imagem dessa função é qualquer y que pertença aos reais, desde que esse y seja maior ou igual a menos 8 terços. Então, ó, a gente está fazendo uma análise completa aí da função. Beleza? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer também o estudo do sinal. Então, vamos lá. Ó. Vou vir aqui e vou fazer o estudo do sinal. Beleza, vamos colocar aqui. E para fazer o estudo do sinal, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu vou desenhar uma reta aqui, representando o eixo x, certo? E como eu já tinha dito, a minha parábola tem esse comportamento aqui, ó. A minha parábola tem esse comportamento, certo? Ela tem a concavidade para cima, e como o delta deu positivo, ó, como o delta deu um número positivo, o que isso significa? Que ela vai cortar o eixo x em 2 lugares, certo? Então vamos lá, ó. Então a minha parábola tem esse comportamento aqui, ó. Por que a concavidade é para cima? Porque o A é um número positivo. E por que ela cortou o eixo x em 2 lugares? Porque o delta também é um número positivo. E onde cortou? Cortou aqui e cortou aqui. Se você olhar os valores que a gente achou lá, ó, menos 2 e 6 é o x1 e o x2. E eu vou marcar aqui, ó, menos 2 e 6. E o que eu sei? Que antes do menos 2, o gráfico está para cima do eixo x. Ó. Então, nesse pedacinho aqui, ó, o gráfico está indo para cima. O que isso quer dizer? Que se eu escolher um número menor do que menos 2 e colocar no lugar do x da minha função, eu tenho valores positivos. Isso acontece aqui também, ó. E entre o menos 2 e o 6, o gráfico está na parte de baixo do eixo x. O que isso significa? Que esses valores vão me dar respostas negativas. Então, por exemplo, se eu pegar um número que está nesse intervalo aqui, o zero está aqui no meio. Se eu colocar 0 no lugar do x, eu vou ter uma resposta negativa vou ter um número negativo como resposta. Agora vamos escrever isso. Ó. A minha função y
vai assumir valores positivos quando? Quando x for menor que menos 2 ou o x for maior que 6. A minha função vai ser igual a zero quando x for igual a menos 2 ou o x for igual a 6. E a minha função vai assumir valores negativos quando? Quando x for um número menor do que 6 e, ao mesmo tempo, maior que menos 2. Isso é o estudo do sinal, certo? Agora vamos fazer o gráfico. Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer o gráfico. Eu vou fazer o gráfico aqui no PowerPoint mesmo. Talvez não fique muito perfeito, mas vai dar para entender. Eu não quero trazer o gráfico do GeoGebra. Quero te ensinar a fazer bonitinho. Vou pegar aqui. Então, ó, tem o eixo X, certo? Aí eu vou pegar uma retinha aqui só. Vou fazer isso aqui, ó. E vou... Eu não quero com seta. Eu quero ela assim. Isso. Vou deixar aqui. Vou fazer aqui, ó. Só pra gente entender. E vou fazer um monte aqui, ó. Tô apertando o Ctrl D aqui, ó. Vai fazer um monte. Certo? Agora eu vou fazer uma outra reta dessa. Vou fazer isso aqui. Ou vou fazer melhor, peraí. Vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl D. E vou... Peraí. Pronto. Agora eu consigo virar tudo aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui. Pronto. Só para que você entenda. Eu tenho aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. Tenho o eixo das ordenadas. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu achei, ó. A minha função vai cortar o eixo Y em 0 e menos 2. Então esse é o primeiro cara que eu vou marcar lá. Então vamos lá. 0 e menos 2 está aqui, ó. Então eu sei que a minha função vai passar aqui. Aqui é o menos 2. Aí depois eu achei as raízes. Vamos lá nas raízes, ó. Menos 2 e 6. Então, menos 2 no eixo X, que está aqui. E 6 no eixo X, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Aí depois eu achei o vértice. O vértice tá aqui, ó. 2 e menos 8 terços. Então, o 2 no eixo X tá aqui, ó. O vértice é um eixo de simetria. Então, eu vou fazer uma linha aqui só para eu não me perder. Então, ó, eu sei que a parábola tem que estar em cima dessa linha aí, ó. O vértice da parábola. Então, tá aqui, ó. Aí, vamos olhar o outro número, ó. 8 terços. Negativo. Se eu pegar o 8 e dividir por 3, vai dar 2. Aí vai 3 vezes 2 dá 6, aí vai sobrar 2. Aí eu vou pôr um 0 e uma vírgula. 3 vezes 6, 18, 2. Aí acrescento um 0, vai dar uma dízima periódica, esse 8 terços. Então, ó, eu vou marcar um pouquinho aqui para baixo. Vou até marcar de outra cor. Marcar de vermelho, aqui, ó. Até trazer uma linha para cá, para dizer que eu estou marcando o menos 8 terços. E aí, ó, tá aqui, ó. O vértice tá aqui. Beleza?
Então, o que eu sei da minha parábola? Deixa eu pegar uma outra cor agora. Eu acho que essa vai ficar boa. A parábola vem aqui, ó. Aí ela corta o eixo X, corta o eixo Y, atinge o seu ponto mínimo, e aí ela vem aqui, ó, e sobe. Esse é o comportamento desse gráfico. Então, nesse exercício aí, embora tenha demorado quase meia hora, é um exercício aí que a gente fez tudo na parábola. Então, a gente calculou onde a função corta o eixo Y, onde a função corta o eixo X, discriminante, raízes, vértice, fizemos o conjunto imagem, fizemos o estudo do sinal e também fizemos o gráfico. Então, embora seja um exercício grande, ele é um exercício completo, porque tudo que pode ser pedido em termos de função de segundo grau, a gente fez nesse cara aí. Qual o grande problema desse exercício? Às vezes você tem todo o conhecimento da função, mas quando envolve fração você acaba travando. E aí você tem que colocar em mente que fração é um número como outro qualquer. Beleza? Então, o vídeo está encerrado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu te respondo, certo? E até o próximo. Fui, tchau, tchau.